Continuando aqui, eu vou passar mais um conceito que nós temos a respeito da corrente elétrica. Nós falamos sobre tensão, corrente, resistência e potência. Essa transmissão da corrente ou da tensão elétrica, ela pode ocorrer de duas formas. Ela pode ocorrer de forma contínua ou pode ocorrer de forma alternada. Então, é até uma história interessante entre dois grandes físicos, chamados Nikola Tesla e Thomas Edison, no começo do século XVIII, quer dizer, final do século XVIII, começo do século XIX. Houve uma briga, digamos, ideológica entre eles em relação à transmissão de energia elétrica, qual que seria mais eficiente e segura. E acabou que no final a corrente alternada de Tesla venceu essa disputa entre eles aí. Nós temos até hoje a transmissão da rede elétrica, né, até as nossas casas feita de maneira alternada. Só dentro dos aparelhos eletrônicos feito de maneira contínua. Mas o que é energia alternada e energia contínua? Então, se nós fôssemos, vou falar primeiro da alternada. Alternada, o próprio nome já sugere o seguinte, eu vou usar aqui um princípio da matemática. Não se assustem, eu sei que lembrar de matemática é traumático para algumas pessoas, mas aqui é só para passar o conceito aqui bem simples. Esse eixo aqui, nós chamamos de eixo Y, é o crescimento da transmissão de elétrons, né, da corrente, e o X significa o tempo. Então, a energia alternada, ela começa aqui no zero, que era, digamos, negativa, ela vai crescendo, chega no ponto máximo aqui, ela desce, vai de maneira negativa, sobe novamente, desce, sobe novamente e continua o ciclo. Quando ela está muito acima do zero, nós chamamos, muito acima não, qualquer valor acima de zero, nós chamamos ela de corrente positiva. Então, ela sobe positivamente, atinge um pico, né, atinge um ápice e começa a descer até atingir um outro ápice negativo e depois ela retorna, positivo, negativo, positivo, negativo. Então, ela toda hora alterna, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Na tomada que a gente tem em casa, se a gente não percebe, mas em um segundo a corrente ela alterna entre positivo e negativo em torno de 60 vezes. Então, a média das casas, mais ou menos, é de 50 a 60 vezes em um segundo em que a corrente alterna entre positivo e negativo. Então, ela toda hora se alterna entre positivo e negativo. Ela vai por um caminho e volta por outro caminho. Se nós fizermos assim, uma comparação, nós vamos chegar... Lembra que na primeira aula nós falamos sobre a corrente gerada através de hidroelétricas ou de energia eólica? Lembra que essa turbina aqui ela gira? Quando ela está subindo, ela está gerando energia positiva. Quando ela está descendo, é quando ela está negativa. Então, positivo e negativo. Se a gente pegar esse recorte e virar ao contrário, você vai ver que ele vai formar um círculo. Então, esse círculo quer dizer exatamente das voltas em que o motor dá. Essas voltas que ele dá quando ele sobe positivo e desce negativo. Positivo e negativo. A grande vantagem da corrente alternada é que ela pode ser transmitida em longas distâncias sem precisar de uma retransmissão. Porque como ela perde e ganha, ela consegue atingir longas distâncias. Contínua, ela tem uma maneira diferente de trabalhar. A energia contínua, usando o mesmo gráfico que nós utilizamos, esse aqui zero, ela, já começa num ponto positivo, né, diferente de zero,
e a vida inteira ela se mantém nesse eixo aqui. E aqui embaixo tem a corrente negativa e elas nunca se cruzam. A vida inteira a corrente se mantém positiva de um lado e negativa do outro. Elas nunca se cruzam. Por isso é que a gente tem no caso, a energia contínua, nós chamamos de contínua porque a vida inteira ela é desse jeito. E essa daqui também, da mesma forma, elas nunca se cruzam, essa energia nunca passa para cá e vice-versa, diferente da alternada. A energia contínua nós utilizamos em baterias de telefones, nós utilizamos dentro de qualquer aparelho eletrônico, nós usamos energia contínua. Nós estamos falando de aparelhos elétricos com motores como motobombas, como motores de liquidificador, máquinas de lavar, aparelhos de micro-ondas, são eletrodomésticos, não são eletrônicos. Eletrônicos que eu digo são computadores, TV, partes de impressora também tem a parte eletrônica também. Nós falamos de aparelhos de DVD, home theater, videogames. Esses tipos de aparelhos são aparelhos eletrônicos. Eles sim utilizam quase que de forma completa, total, a energia contínua. A alternada, geralmente em aparelhos celulares, nós só encontramos na parte da antena. E a transmissão ela é feita de maneira alternada e nós já vamos ver por quê. A desvantagem da contínua é que a energia contínua ela não consegue, ela se perde ao torno de longas distâncias. Então, se nós transmitíssemos uma energia contínua, nós temos que ter a cada praticamente 800 metros uma retransmissão, porque ela sofre um fenômeno chamado de atenuação. A atenuação do sinal é quando ele vai se perdendo ao longo do meio devido à resistência do material em que ele é conduzido. Então, ela sofre desse problema, porque ela tem na origem muito forte o sinal e ao longo do caminho ele vai se perdendo até que ele não exista mais. Já a alternada, como ela perde e ganha, ela consegue atingir longas distâncias sem se perder. Mas a vantagem da contínua é o seguinte, a contínua ela consegue ter um controle mais fácil, porque eu já posso prever de antemão onde é que a tensão elétrica vai estar. Então, como eu consigo prever de antemão onde ela vai estar, eu consigo controlar isso e consigo gerar alguns fenômenos em alguns componentes que nós vamos ver, e com isso a gente consegue trabalhar de forma mais segura, porque a gente consegue sempre prever onde é que aquela energia vai estar em certo tempo. A alternada não, a alternada como a toda hora sobe, aumenta, sobe, diminui, e a gente não consegue ter um controle tão pleno dela.